Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, estamos aqui para a gravação da nossa nona aula do nosso curso discursivo de economia, aqui no Armstrong CACD. Na aula de hoje vamos avançar com um tema bastante importante, que é o tema de política monetária e inflação, um tema super quente aí por ano de 2025, considerando as pressões inflacionárias aqui no Brasil e no mundo. Um, Essa é uma aula em que eu também vou aproveitar o espaço aqui para revisar alguns temas que eu acho que talvez não sejam cobrados diretamente na prova, como, por exemplo, política monetária não ortodoxa. A gente vai até falar de teoria monetária moderna, que não está no edital, mas é um tema que tem estado em voga recentemente. A banca já teve histórico de a banca cobrar coisa que não está diretamente no edital. Tá? Então, por exemplo, a prova do ano passado, quando caiu os modelos de duopólio de Conoy e Stackelberg, né, na prova de segunda fase. Então, eu acho que é importante a gente revisar para vocês pelo menos terem uma ideia. E vamos falar aqui de temas bem atuais em relação à inflação no mundo, medidas de combate à inflação nos Estados Unidos, na China, que no caso é desinflação, no Brasil, e perspectivas sobre os próximos anos. Então a gente vai fazer uma aula longa, a aula tem uma apresentação que tem quase 50 slides, se não me engano, é bastante coisa, mas a ideia é que a gente faça uma revisão bastante completa desse tema para, se ele aparecer na prova para vocês esse ano, vocês não chegarem aí desprevenidos. Belezinha? Então deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder começar. Então vocês já devem estar vendo aqui. Vou pegar aqui meu apontador. E vamos lá. Esse texto aí é de março. A gente já sabe que a Selic agora, no início de maio, está em 14,25 e 14,75. Mas, enfim, vou ler aqui com vocês. O Comitê de Política Monetária, o Copom, né, deve levar a taxa Selic em um ponto percentual, tanto na reunião de março quanto na de maio deste ano, afirma o UBS-BB. Assim, a taxa subirá dos atuais 13,25 para 14,25, patamar em que deve se manter pelo restante do ano. Na verdade, ela aumentou a 14,75 agora, e talvez chegue a 15, essa é a nossa expectativa. De qualquer forma, enfim, é o número mais alto que a Selic está em muitos anos. Os membros do comitê já haviam anunciado a intenção de aumentar os juros em 1%, ou ponto percentual, no encontro da semana que vem, no dia 19 de março. No entanto, eles deixaram as próximas decisões dependentes de dados. Os dados recebidos, como a inflação acima da previsão de curto prazo, as projeções não ancoradas, levarão eventualmente o cupom a aumentar outros um ponto em 7 de maio. Diz os economistas Alexandre de Azara, Fábio Ramos e Rodrigo Martins. De novo, na verdade, aumentou primeiro para 14,25. Só arrumando aqui, botando uma água. Aumentou primeiro para 14,25, agora está em 14,75 a taxa oficial, de forma alta, né, e seguindo a tendência do texto. Então, levando-se em consideração o exceto acima, ele discorre sobre o atual estado da economia do Brasil no mundo, levando-se em consideração a tendência inflacionária. Não deixe de abordar. Número 1. As causas da inflação segundo os clássicos, as causas da inflação segundo os keynesianos, as causas da inflação segundo os estruturalistas, os instrumentos de política monetária, a leitura da política monetária não ortodoxa, e daí acho que a gente vai falar da teoria monetária moderna, que é algo que, de novo, não está no edital, mas esteve bastante em voga aí no debate nos últimos anos. Aqui no Brasil, o André Lara Rezende é um economista bastante famoso, que já comentou essas teses e defendendo algumas dessas teses. A gente vai comentar aqui essa tese, a gente vai ver aqui a crítica que tem um artigo bastante, que eu inclusive vai estar na plataforma para vocês, é um artigo que eu recomendo bastante a leitura, que é o A Skeptic's Guide to Modern Monetary Theory, do Mankiw, lá do Manual de Economia, que ele resume as críticas mais, digamos, padrão para a teoria monetária moderna, e eu resumi isso aqui no texto também, na apresentação para vocês também. Então, eu acho que vale a pena ver isso com certo cuidado, porque é o tipo de assunto que, se cai na prova, não é muito difícil. Você não precisa entrar em grandes detalhes, em grande profundidade, mas, assim, se você não soubesse, você vai ficar... Você vai ser muito pego desprevenido ali, tá? Então, aqui eu acho que vai ser bom a gente fazer essa revisão.
Enfim, então, as principais causas da inflação no mundo nos anos 2020, a implementação do combate à inflação nos Estados Unidos, na China e no Brasil, né, os pontos 789, e as perspectivas da economia mundial contra a inflação nos próximos anos. Então, é uma questão bastante ampla, tá? Como eu falei, a gente vai passar por 50 slides quase, mas que, na minha opinião, é muito, muito fundamental. Enfim, então vamos continuar aqui. Então, vamos começar direto na resposta. Qual é a visão dos clássicos ou neoclássicos, como eu coloquei nesse slide, em relação à inflação? Aqui eu acho que a maioria de vocês deve conhecer é a famosa teoria quantitativa da moeda, que diz que a quantidade de moeda M vezes a velocidade de circulação dessa moeda é igual ao nível de preços vezes o produto da economia. Tá? Então, isso aqui é uma identidade. Tá? Esta fórmula é uma identidade contábil. O que a teoria quantitativa da moeda diz são esses pressupostos aqui, que isso se informa a teoria quantitativa da moeda. Então, a moeda não afeta permanentemente a atividade produtiva real. Então, Y não muda por causa de M. Por quê? Porque Y é dado pela dotação de fatores de produção da economia. V é constante ou suas mudanças são previsíveis. Porque, se lembrem, as pessoas não demandam a moeda por si mesmas, de acordo com a teoria clássica ou neoclássica. Certo? A teoria neoclássica fala que as pessoas demandam a moeda para transação e para precaução, basicamente, mas não por especulação, como os keynesianos vão dizer, o que pode acabar alterando a velocidade de circulação da moeda dependendo do momento que a economia está vivendo, dependendo da incerteza que a economia está vivendo. E, por fim, a autoridade monetária tem controle sobre M, né? Então, os keynesianos também vão dizer que os bancos e a criação de liquidez no processo do multiplicador monetário faz com que o Banco Central não tenha controle total sobre a criação de moedas, sobre a quantidade dos meios de pagamento e circulação. Os clássicos vão dizer que, sim, o Banco Central tem total controle sobre isso, porque, de novo, as pessoas não demandam moeda por si mesma, então o processo de criação do multiplicador bancário é constante. Então, acaba ficando, a quantidade de meios de pagamento, acaba sempre estando sob o controle da autoridade central. Então, esses são os pressupostos da teoria quantitativa da moeda. Você não precisa entrar em todos esses detalhes, até porque em 60 linhas senão não vai caber na tua resposta. Mas lembre, isso aqui é uma revisão. Se algo do que eu falei aqui agora soou estranho para você, nossa, o que é o multiplicador bancário? O que é a demanda por moeda dos clássicos, a demanda por moeda dos keynesianos? Me mande mensagem, porque vocês têm que saber. Tá? Então, enfim, partindo desses pressupostos, o que causa a inflação é sempre o aumento de M, porque V é constante e Y só depende da dotação de fatores de produção. Então, um aumento de M, por exemplo, aumento da base monetária, ou seja, emissão de moeda, só vai afetar P, aumentando o nível de preço. Então, isso é o que nós chamamos de inflação monetarista ou inflação de demanda. Tá? Então, ou seja, a inflação é causada por um excesso de demanda que se origina a partir da criação de moeda. As pessoas têm mais dinheiro na mão, porque o governo botou dinheiro em circulação na economia, elas começam a demandar mais produtos. Quando a demanda por um produto sobe, o que acontece com o preço dele? O preço sobe. Então, isso é a inflação causada pela emissão de moeda ou pelo aumento do crédito. Enfim, além disso, qualquer aumento do crédito terá impacto apenas no curto prazo, pois o crescimento de longo prazo depende da dotação de fatores de produção. Então, foi aquilo que nós falamos. Y depende da dotação de fatores de produção. Você pode até estimular a produção no curto prazo, principalmente caso haja capacidade ociosa, mas no longo prazo tudo depende só da dotação de fatores de produção, ou seja, do lado real da economia. Nesse sentido, os bancos são meros intermediários entre poupadores e investidores. O crédito é só a poupança que foi emprestada. Então, os bancos, nesse caso, também são neutros em relação ao processo de crescimento. Essa é a teoria quantitativa da moeda. Você não precisa entrar em todos os detalhes na sua resposta. Basta você citar, obviamente, a teoria, citar aqui a nossa identidade básica e citar os pressupostos explicando que, de acordo com essa visão, o que causa inflacionamento de M, que é a tal da inflação de demanda. Isso era fundamental, está na tua resposta. O resto, se você conseguir fazer caber bem, é extra. E os heterodoxos? Bom, para os heterodoxos, a moeda pode sim afetar a produção real, como nós já falamos. E a moeda e o crédito não são neutros. Quando o M cresce, parte desse aumento acaba afetando a produção. E quando o Y aumenta, você pode acabar
ah, evitando o aumento do nível de preços. Ou seja, a gente já parte do pressuposto que a economia não tende ao pleno emprego, percebam. A economia no mundo heterodoxo, no mundo keynesiano, não tem a tendência ao pleno emprego que os clássicos dizem que ela tem. Ou seja, ela não segue a lei de C. A lei de C, lembra a lei de C do começo do século XIX, que diz que a oferta gera a sua própria demanda? Os keynesianos vão dizer que não, esse mecanismo aí não é automático. Então, não há uma tendência natural ao pleno emprego. Então, esses fatores são muito mais interrelacionados, um afeta o outro, de uma maneira que não é completamente previsível, portanto, o resultado é uma economia mais instável do que aquela prevista pelos neoclássicos. Então, a quantidade de moeda não pode ser vista como a causa da inflação. Ela pode sim causar inflação, mas pode haver outra causa para a inflação. Então, uma vez que a moeda pode ser entesourada, de novo, existe, segundo os keynesianos, a demanda especulativa da moeda, a velocidade de circulação da moeda não é constante. Essa velocidade vai depender da demanda por moeda em si. De novo, se a economia está passando por um momento de grande incerteza, as pessoas podem querer dinheiro para deixar ele embaixo do colchão para lidar com aquele momento de incerteza. Então, a velocidade V da nossa identidade ali não é constante. Então, os heterodoxos, nesse sentido, rejeitam a teoria quantitativa da moeda. E o que eles vão defender? O resumo da visão keynesiana é o que a gente chama de inflação por conflito distributivo. E o que é inflação por conflito distributivo? Se vocês se lembrarem, existe, na perspectiva keynesiana, uma relação inversa entre inflação e desemprego. A economia não tende naturalmente ao pleno emprego, devido a todas aquelas incertezas que a gente acabou de mencionar, e existe uma relação inversa entre inflação e desemprego, ou seja, quanto maior a inflação, menor o desemprego, e quanto maior o desemprego, menor a inflação. Ou seja, isso reflete uma relação entre salários e desemprego. Quanto mais baixo for o desemprego, maior vai ser o poder de barganha dos trabalhadores para lutarem por maiores salários. Isso leva a um aumento do salário nominal. Se vocês se lembram bem, essa é a famosa curva de Phillips. E ela mostra justamente essa relação inversa entre inflação e desemprego. Perdão, vou colocar um izinho aqui, ó. Tá consertado. Né? Ela mostra a relação inversa entre inflação e desemprego. Quando a inflação está alta, o desemprego está baixo. Quando a inflação está baixa, o desemprego está alto. Ok? Então, a teoria do conflito distributivo, a inflação por conflito distributivo da visão keynesiana, se baseia nesse conceito da curva de Phillips. Então, uma elevação salarial, por sua vez, acaba elevando os custos de produção, o que pressiona os preços, ou seja, reduz os lucros dos, uh, dos produtores. Quando esse lucro é reduzido, eles estão buscando aumentar o preço para aumentar o lucro. Uma vez que aumenta o preço, os trabalhadores vão acabar pressionando por maiores salários para poder cobrir os custos de vida deles e assim por diante no processo que leva à inflação. Agora, isso é quando a economia está operando para além do pleno emprego. Se a economia opera a pleno emprego, a inflação tende a zero, ou se ela estiver, obviamente, operando abaixo do pleno emprego, o que é o cenário previsto pelos keynesianos. Né? Os keynesianos estão olhando para o mundo de uma maneira mais o mundo real, menos o mundo da teoria, certo? Eles vão dizer que a maioria dos mercados são mercados de concorrência imperfeita, que a maioria dos produtores não vende seus produtos ao preço onde a receita é igual ao custo marginal, igual a receita, onde no ponto em que o preço é igual à receita marginal, que é igual ao custo marginal, que é o mercado de concorrência perfeita, se vocês lembram lá de microeconomia. Eles vão dizer que, portanto, os empregadores têm um poder de markup, eles vão vender acima do custo marginal deles, ganhando um lucro econômico maior do que zero. Isso significa que eles têm, portanto, capacidade ociosa, eles poderiam produzir mais, mas escolhem não produzir para manter aquele preço mais alto. Então, a inflação não tende a esse pleno emprego. A inflação vai tendendo ao pleno emprego em momentos em que a demanda está de fato muito aquecida. E se ela passar deste produto potencial, aí sim
a causa da inflação tende a ser a inflação de demanda, e neste caso você poderia ter políticas mais contracionistas. Mas de resto, segundo os keynesianos, o que explica a inflação é esse conflito distributivo, que à medida que os preços e os salários vão aumentando, né, um força o aumento do outro. Então, essa análise acaba destacando a importância da demanda por fatores de produção para explicar a inflação, diferente do argumento monetarista, que argumenta que o que causa a inflação são expansões da base monetária. Tá? Então, os keynesianos não partem de uma relação pré-definida da inflação. Ela pode ser uma inflação por conflito distributivo, no momento que a demanda está se aquecendo, mas ela pode ser uma inflação monetária também, dependendo se, por exemplo, a economia já estiver passando da ocupação, já passando do pleno emprego. Então, isso vai depender do caso a caso. Tá? Essa é uma visão bastante resumida aqui, o que eu acabei de dar, da, da inflação do ponto de vista dos keynesianos, mas o importante é entender que essa relação não é predefinida, como a gente está colocando aqui, e o impacto da base monetária, de aumento da base monetária, das pressões melhores da economia do emprego, sobre os preços vão depender de como esses fatores se combinam no mundo real. Esse é o resumo, tá, da inflação por conflito distributivo, para fins de aceder tudo que vocês precisam saber sobre a inflação do ponto de vista keynesiano. Obviamente, a pesquisa acadêmica, a pesquisa do mundo real sobre como isso funciona, vai olhar para milhares de fatores, tipo de mercado, se é um mercado mais oligopolizado, se é um mercado mais monopolizado, se é um mercado de concorrência mais perfeita, como que os empregadores lidam com as questões intertemporais de custo e previsão de inflação. Obviamente, no mundo real, as pesquisas vão muito além dos detalhes que estão aqui, mas, em geral, essa visão do conflito distributivo, a gente, o governo pode fazer e se confirma na prática, como a gente vai ver, inclusive, na aula que vem, que é uma aula sobre Keynes. É por isso que, nessa visão, o governo vai agir vai cumprir o papel de estabilizador automático da economia nos momentos ou de baixa ou de alta. Ok? Enfim, andando, então está aqui a nossa curva de Phillips, com minha letrinha super mal escrita, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E para revisar que isso não estava anunciado, mas vale citar se vocês quiserem, existe a inflação por inércia, o que é muito comum em países em desenvolvimento, que desenvolveram ao longo dos anos mecanismos de indexação, como justamente o caso do Brasil, nós temos ainda mecanismos de indexação na economia brasileira. Obviamente, esses mecanismos melhoraram muito ao longo dos últimos 30 anos e foram progressivamente sendo reduzidos, mas a gente ainda vê, por exemplo, reajuste de aluguéis, né, acontece todo ano a partir de índices de inflação, e daí é uma grande briga para renegociar isso com os proprietários de imóvel, para quem tem que alugar apartamento em cidade grande do Brasil, e assim por diante. Então, nós ainda temos mecanismos de indexação no Brasil que geram a inflação inicial, aquela que é famosa lá quando a gente estuda a hiperinflação do Brasil nos anos 80. Mas é basicamente que um contexto, o que ela vai dizer? Que um contexto de conflito distributivo, diferentes grupos sociais podem criar mecanismos de proteção para sua participação na renda, e esse mecanismo é justamente a indexação. Então, quando você passa a ter indexação na economia, você basicamente automatiza a transmissão da inflação presente para o futuro. Então, você tende a perpetuar aquela inflação ao longo do tempo, e à medida que ela vai se agravando, né, o que você vai jogando para frente, aquela pressão, ela vai se acumulando, e a inflação tende a ir aumentando progressivamente. Né? No Brasil, obviamente, a gente tem uma história muito marcada por esse tipo de inflação aí no final do século XX, certo? A inflação por estrangulamento, isso estava no edital, e ela vem da visão estruturalista da inflação, que é a visão cepalina. E basicamente o que essa visão vai dizer é que o desenvolvimento desigual gera pontos de estrangulamento sobre a economia, que geram escassez de oferta e pressão sobre preços. Então, um dos pontos de estrangulamento, por exemplo, é a estrutura do comércio exterior, já que o Brasil exportando produtos primários, os países latino-americanos em desenvolvimento exportando produtos primários e importando produtos industrializados, sofreram com a deterioração dos termos de troca. O que isso significa? Que ao longo do tempo há um aumento maior do preço dos produtos industrializados do que dos produtos não industrializados, as commodities, principalmente as alimentícias. Ou seja, com o passar do tempo, a gente precisa vender cada vez mais produto não industrializado para poder comprar a mesma quantidade de produtos industrializados, ou seja, tem uma deterioração nos sistemas de troca. Isso vai gerando inflação aqui, porque a gente vai precisando de cada vez mais dinheiro, gastar mais, os preços dos produtos que a gente importa vão aumentando,
Então, isso gera inflação. Então, uma forma de tentar reequilibrar esse cenário é você reequilibrar o balanço de pagamento, ou ajustar esse cenário a reequilibrar o balanço de pagamento, através de restrições, tarifas, tarifárias ou quantitativas, e promovendo um processo de substituição, de industrialização por substituição de importações. ISI, como ficou famoso esse processo, que todos vocês aqui já ouviram falar com certeza. Outro fator importante é a estrutura fundiária, baseada em latifúndios improdutivos e minifúndios, o que tornaria a produção de alimentos insuficientes para atender uma demanda cada vez mais crescente no contexto de urbanização e industrialização. O Brasil, lembre-se, naquele momento, iniciando o seu processo de boom demográfico, a população brasileira passa por esse boom no final da década de 50 até a década de 80, então a população brasileira cresce muito, então você tem cada vez mais pessoas vivendo em um ambiente cada vez mais urbano, e a estrutura fundiária não sendo capaz de atender a demanda por alimentos, as pessoas fazem com que os preços dos alimentos aumentem. E também haveria outros regulamentos setoriais, decorrência da forma desequilibrada, de como ocorria justamente o processo de industrialização por substituição de exportações, porque você desenvolvia um setor, o setor de capitais, mas não o setor de bens finais. Então, esse desenvolvimento desequilibrado da economia levaria a esse aumento de preço generalizado. Então, as propostas cepalinas passam justamente por aprofundar o processo de industrialização e fazer as famosas reformas de base para você ir reequilibrando a economia e reduzindo esses pontos de estrangulamento. E a política monetária, agora chegando aqui no quarto ou quinto ponto do nosso enunciado. Então, a política monetária é basicamente a atuação, composta pela atuação do Banco Central, para influir sobre a quantidade de moeda e sobre a criação de meios de pagamento na economia. Então, o processo de criação de meio de pagamento, só fazer uma breve revisão aqui, ele expressa por essa seguinte fórmula aqui, M, vou até colocar tudo junto para ficar mais fácil de ler, Mzão, que são os meios de pagamento, certo? É igual a Mzinho, que é o nosso multiplicador bancário, vezes H, que é a nossa base monetária. Ou seja, tem uma base monetária, o que é o dinheiro basicamente impresso, o M1 aqui impresso pelo governo. Este M1, né, esta base monetária, ela é emprestada, vai para a mão das pessoas que depositam parte daquele dinheiro e o banco pega parte, mantém reservas, empresta o resto. Essas pessoas que emprestaram esse dinheiro também depositam parte dele e botam em circulação, e esse processo vai se aprofundando numa progressão geométrica, cuja fórmula é expressa pelo multiplicador bancário. Isso resulta numa base monetária final, ou nos meios de pagamento finais da economia, que é o nosso Mzão. Então, se você não se lembra da formulazinha do multiplicador monetário, me manda uma mensagem, tá? Que eu passo material sobre essa leitura sobre isso. É importante, mas aqui a gente não vai revisar. A gente vai falar justamente dos instrumentos de política monetária. Então, o Banco Central ele tenta influir sobre esse multiplicador bancário aqui, e ele controla H também, para que ele possa ter alguma ingerência sobre a quantidade de meios de pagamento na economia. E esses instrumentos de gerência são justamente os instrumentos de política monetária. E quais são os instrumentos de política monetária? Aqui eu trouxe 6 instrumentos de política monetária, dependendo do manual que você pegar. Geralmente você vai ver 4 ou 5, 3 ou 4 ou 5, e às vezes essa listinha muda. Então eu fiz uma lista geral aqui para vocês que resume, tá? Então, obviamente, o primeiro instrumento de política monetária que o Banco Central vai ter é a emissão de moeda. Então, o Banco Central pode ir lá e literalmente imprimir dinheiro. O Banco Central também pode mexer com os encaixes de reservas compulsórias. Então, os bancos, dependendo do nível de exposição, do tamanho dos bancos, tem um nível de reservas que são compulsórias. Então, vamos dizer que você tenha R$ 1.000, você recebeu R$ 1.000 por um trabalho que você fez. Você fala, não, eu vou depositar aqui 900, vou ficar com 100 em dinheiro para mim. Desses 900 que o banco pegou depositados, a lei diz que, por exemplo, ele tem que guardar 90, né, que é 10%. Então, 10% do depósito que o banco recebe ele tem que guardar como reserva. E essas reservas são para quê? Para evitar instabilidade no sistema bancário. Caso as pessoas precisem ir lá sacar o dinheiro, o banco vai ter aquele dinheiro em reserva. E o banco faz uma conta da média de saque que as pessoas fazem para ter um nível de reservas, de dinheiros em reservas ali que seja seguro, e para que ele possa pagar as pessoas que demandem sacar o seu dinheiro. E o resto ele pega e empresta.
Então, essas são as reservas compulsórias cujo nível é ditado pelo governo central. Existem também os empréstimos de redesconto, que é um empréstimo que o Banco Central faz aos bancos, cobrando uma taxa de redesconto, porque às vezes, nesse movimento de dinheiro, de honrar os depósitos feitos, os bancos precisam ir lá no Banco Central e pegar um dinheiro, né, para cobrir aquele crédito. E essas operações vão sendo feitas diariamente, milhares de vezes por dia. Então, essas são as chamadas operações de redesconto, os juros pagos sobre essas operações é justamente um empréstimo de redesconto. Obviamente, quanto mais alto os juros, ou mais alta a taxa de redesconto, a menos empréstimos os bancos vão pegar com o Banco Central, ou seja, menos crédito vai haver no mercado. O Banco Central também pode, obviamente, comprar e vender títulos públicos. Então, ele emite títulos, e se ele compra títulos públicos, ele está botando dinheiro em circulação, está retirando títulos públicos em circulação, está pondo dinheiro em circulação, já que ele está pagando as pessoas que compraram os títulos públicos originalmente. E se ele está vendendo títulos públicos, ele está fazendo uma política contracionista, certo? Ele está botando o título na mão da pessoa e está retirando moeda de circulação. Tem também a taxa de juros, cuja taxa de referência, a principal taxa, a taxa básica, o que no Brasil a gente chama de Selic, que é a taxa de juros paga sobre os títulos do Banco Central. Lembrando, o governo é sempre o melhor pagador, porque o governo não quebra, certo? O governo tem o poder de emitir moeda, enfim, a gente não fala disso lá na frente. Inclusive, está no CEN, o debate sobre a teoria monetária moderna. Então, como o governo, enfim, o debate se ele pode quebrar ou não pode quebrar é um grande debate, na verdade. Mas, basicamente, o governo, é muito difícil que o governo quebre. Então, você sabe que você vai receber se você tiver emprestado ao governo. Então, ele também é um ator que consegue pagar as melhores taxas do mercado. Ele usa a taxa de juros básica, né, sobre os títulos da dívida que ele emite, como uma referência para o resto do mercado, e o resto do mercado se baliza naquela taxa. Então, o governo ele pode buscar aumentar ou reduzir essa taxa para aumentar ou diminuir o crédito no mercado, que é justamente o que a gente estava falando mais cedo agora sobre o aumento da Selic recentemente aí. E o governo também pode instituir medidas de controle do crédito. Então, ele pode passar leis que proíbem certos tipos de empréstimo, empréstimos podem ser predatórios, ou ele promove certos tipos de empréstimo, por exemplo, empréstimo para financiamento de casa própria, uma forma de expansão do crédito, certo? Então, o governo pode adotar diferentes medidas sobre o crédito que é disponível na economia para aumentar ou reduzir a liquidez que está na economia. Então, esses são basicamente os 6 instrumentos de política monetária que o Banco Central tem à disposição. De novo, vários deles vão aparecer em só um ou outro manual, mas eu fiz aqui uma compilação dos 6, que eu acho que é uma compilação que fica bem completa para vocês poderem responder qualquer pergunta que venha aqui sobre esse tema. Selic, controle do crédito. Então, avançando, são os nossos 6 instrumentos de política monetária. Então, só alguns detalhes sobre esses instrumentos. Né? Então, os economistas ortodoxos acreditam que, apesar de ter um componente privado, a oferta monetária é fundamentalmente determinada pela autoridade monetária, uma vez que a demanda por moeda pelo público, pelos bancos, seria estável, o multiplicador bancário estável. Nós já havíamos mencionado isso. Então, assim, ao controlar a base monetária, ou seja, o quanto de moeda emitida, o governo poderia controlar o total de moeda criada, os novos meios de pagamento, igual ao multiplicador bancário vezes a base monetária. Já os heterodoxos argumentam que o indicador bancário é instável, pois a demanda por moeda pelo público e os bancos dependem da incerteza, de novo. A demanda especulativa e também a precaucional. Moeda precaucional, os ortodoxos também concordam, mas principalmente a especulativa. Então, o Banco Central pode interferir na quantidade de moeda, a gente já havia dito isso, mas não pode controlá-la. Então, com a evolução do sistema financeiro, ao mesmo tempo, o Banco Central se tornou um emprestador de última instância, então ele empresta para os bancos precisos de liquidez e cobra a taxa de redesconto, foi o que a gente havia mencionado mais cedo. E esse papel faz com que ele também não tenha que ele não seja neutro nesse processo de crédito ou ausência de crédito na economia. Pois é. Então agora vamos começar a falar de temas. Isso aqui, ó, gente, só para vocês entenderem, até agora, isso aqui é o básico que, digamos assim, você tem que conhecer sobre política monetária para fim de prova. Tá? Tem tudo que eu havia dito mais cedo, que não foi incluído aqui. Se vocês não conhecerem, vocês têm que entrar em contato comigo, que tem a ver com as funções da moeda, os tipos de demanda por moeda, porque as pessoas demandam moeda. Tem também temas extensos sobre regulação financeira, o papel do Banco Central, os mecanismos de transmissão de política monetária, tudo isso a gente vê lá no curso extensivo, na aula completa sobre política monetária. E se vocês não souberem do que eu estou falando quando eu falo desses assuntos,
Vocês podem mandar mensagem, eu compartilho o material com vocês, tá? Aqui a gente está fazendo uma aula especificamente sobre inflação. Então, tudo que eu estou dizendo até agora, isso vocês têm que saber bastante, assim, na ponta da língua, digamos assim, porque esse é um tema bem fundamental para o CACD. O que eu vou desenvolver a partir de agora, digamos assim, são os temas que eu acho que são um pouco mais indiretos em relação ao que o dia digital apresenta, mas que são muito quentes para o debate que está acontecendo na economia hoje em dia, então vale a pena a gente revisar com cuidado. Então vamos começar com a chamada política monetária não convencional. Tá, então, qual é o contexto em que surge a tal da política monetária não convencional? Basicamente, a crise de 2007, 2008, com a quebra do Lehman Brothers, né? Como vocês sabem, esse processo deu início aí à maior crise financeira que o mundo enfrentou desde a Grande Depressão, e os bancos centrais, naquele momento, decidiram reduzir suas taxas de juros até que elas chegassem ao limite de zero, para manter a liquidez na economia e evitar que o pânico generalizado dos mercados causasse uma quebra mundial. Mas mesmo assim, esses mecanismos acabaram não funcionando tão bem. Tá? Houve aumento dos chamados spread bancários. O que são os spreads bancários? É a diferença entre os juros que o banco paga para a pessoa que fez o depósito, ou seja, a taxa poupança, e os juros que ele cobra para a pessoa de quem ele emprestou, para quem ele emprestou o dinheiro. Então, é aquela história, se você tem R$ 1.000, você bota no banco, você vai ganhar lá na poupança um dinheirinho muito pequeno, muito ínfimo. Mas se você for pegar R$ 1.000 emprestado no banco, o banco vai cobrar uma fortuna de taxa de juros de você, não é verdade? Então, a diferença entre o que ele está cobrando de quem pega o empréstimo para o que ele está pagando para quem empresta o dinheiro para ele, que é o depositante, isso é o que a gente chama de spread bancário. Ou seja, os bancos centrais aí reduziram a taxa de juros até praticamente zero, mas os bancos, vendo que estava todo mundo quebrando, mantiveram os juros lá em cima para correr menos riscos, e houve aumento desses spreads bancários. Então, isso é um problema, porque, ou seja, aquela redução de juros não virou crédito de fato na economia, porque era um dinheiro que não estava sendo emprestado. Então, a resposta para esse cenário foi que os governos centrais aí adotaram três ferramentas que visavam reduzir o dano no mercado e impulsionar essa economia. Número um, foi o aumento da liquidez para os mercados, para as instituições financeiras. O que significa? Que é justamente o papel dos bancos centrais atuando como emprestadores de última instância. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, teve o caso do Bank of America e alguns outros bancos grandes que iriam quebrar se o Banco Central, o Fed, não os houvesse resgatado, mas o governo foi lá e basicamente colocou bilhões e bilhões de dólares na conta desses bancos, aumentando a liquidez deles e aumentando a capacidade deles de reagir à crise. Então, foi um provimento de liquidez que foi fundamental para que essas instituições não quebrassem e ajudou a acalmar os mercados, no momento em que o mercado estava em pânico. Um outro movimento no sentido de aumento da liquidez foi o que a gente chama de quantitative easing, a compra de ativos. Como que isso funciona? Em período de normalidade, como, enfim, não sei se a gente pode chamar o atual de normalidade, mas enfim, que a gente não está no meio de um pânico financeiro generalizado, o foco do BC, dos bancos centrais, né, não aumentar a quantidade de reserva das organizações financeiras, dos bancos, mas o preço de sua manutenção, e a taxa de desconto, por exemplo, ou até a taxa Selic, para manipular aí a taxa de juros dos empréstimos bancários. Mas durante uma crise, o que os bancos centrais decidiram fazer, principalmente após a crise de 2008, foi emitir moeda e comprar os títulos da dívida que estavam na mão dos bancos. Então, ao ir lá e comprar aqueles títulos, eles botavam dinheiro nos bancos, então eles aumentavam as reservas dos bancos, e isso era chamado de quantitative easing, porque você estava aumentando os fundos que estavam em mão dos bancos. Ou seja, a carteira daqueles bancos ficava aliviada, certo? Eles tinham mais liquidez em caixa. Então, por isso que isso aqui foi chamado de quantitative easing. Você aumentava, quantitativamente, obviamente, a capacidade de financiamento de empréstimo desses bancos. Por isso que esse processo ficou chamado ou conhecido como quantitative easing. Então, isso permitiu que os bancos mantivessem a oferta de crédito, e aumentassem também os preços dos ativos. Isso reduziu o risco de deflação e acabou estimulando a demanda agregada no momento que a economia mundial estava em parálise, devido aí à crise e à memória da Grande Depressão retornando. E, por fim, nós temos o chamado mecanismo de orientação futura, que é o Banco Central basicamente oferecer ao mercado indicações de como ele vai atuar sobre a política monetária no futuro, falando da taxa de juros de longo prazo. Então, lembra-se que a gente acabou de falar aqui,
O governo sinalizou lá em março que em maio a taxa passaria dos 14%, poderia estar chegando a mais de 15%, agora ele está dizendo que talvez em junho ou julho, se a inflação é, não, não melhorar, essa taxa pode de fato passar de 15%, perdão. Isso é o Banco Central fazendo essa orientação futura, o Banco Central brasileiro. É ele dizendo, olha só, eu vou atuar desse jeito, então se preparem, isso dá estabilidade, dá credibilidade, dá previsibilidade para o mercado. Tá? No Brasil, isso aí existe desde a fundação dos regimes de meta de inflação. Até pela memória institucional que a gente tem de ter vivido muitos anos de inflação, muitas décadas de inflação crônica. Então, o Banco Central no Brasil já atua com a criação dessa previsibilidade. E essa atuação, ela basicamente, terminou por se difundir no mundo inteiro aí com a crise de 2008, que é o que em inglês a gente chama de Forward Guidance. Aqui está o quadrinho do Banco Central Europeu sobre isso. Então, como eu coloquei aqui, dados que as taxas de juros de longo prazo são a soma das expectativas em relação às taxas de curto prazo, ao explicar suas intenções de longo prazo, o Banco Central acaba afetando as expectativas sobre a taxa de juros de curto prazo. Tá? Isso faz total diferença em como os investidores agem. Então, os três mecanismos de política monetária não tradicional ou não ortodoxa são justamente, então, a atuação como emprestador de última instância, aumentando a liquidez do mercado das instituições financeiras, as compras de ativo, através do processo conhecido como quantitative easing, e a orientação futura ou forward guidance. Tá? Isso aqui vocês têm que saber, isso está no edital. Antes de fazer essa revisão sobre teoria monetária moderna, que de novo não está no edital, mas eu acho importante porque é um tema super debatido hoje em dia, vou fazer uma pausazinha só para poder correr no banheiro e já volto, tá, gente? Gente, então continuando aqui, então vamos fazer essa revisão sobre teoria monetária moderna, que como eu falei, não é um tema que está diretamente no edital, mas considerando o histórico da banca de, às vezes, cobrar temas que não estão diretamente no edital e são correlatos ao que está no edital, eu acho que vale a pena a gente cobrir, porque é um tema que entrou em muito destaque em anos recentes no debate da economia. O edital diz lá política monetária não ortodoxa, que é basicamente o que a gente acabou de ver ali em relação ao papel do Banco Central como emprestador de última instância, o papel do central na proveção de liquidez via quantitative easing e a orientação futura ou forward guidance. Mas o debate sobre teoria monetária moderna tem estado em voga em alguns círculos acadêmicos, no governo americano, houve esse debate, e agora com o Trump a coisa está muito mais para o lado política industrial e maluquice tarifária do que necessariamente teoria monetária moderna, que é uma teoria mais, digamos assim, advogada por pessoas da esquerda, né, como Bernie Sanders e a Alessandro Ocasio-Cortez. Não que eles advoguem isso, mas os economistas que trabalham com teoria monetária moderna estão nesse campo mais da esquerda norte-americana. E a gente tem que entender aqui o que ela está dizendo, porque eu acho que é um debate que vale a pena conhecer, pode aparecer na prova, apesar de eu achar que não seja tão provável assim, mas, de novo, ano passado que eu conheci Stackelberg, lá os modelos de duopólio, e a gente tem que conhecer, porque vai que, né? Melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Eu vou trazer também aqui a lado da crítica, que foi um artigo publicado pelo Mankiw, que tá na plataforma para vocês, daí vocês podem seguir e ver com cuidado exatamente essas críticas, mas aqui eu vou tentar fazer um apanhado que resuma o que são os pontos essenciais desse debate. Então vamos lá. Teoria monetária moderna. Basicamente, o que a teoria monetária moderna diz, né? Aliás, vamos começar pelo que é a teoria monetária moderna. É uma abordagem heterodoxa, já que ela foge dos padrões, certo? Que propõe uma nova maneira de entender o papel da moeda, do governo, da política fiscal em economias com soberania monetária, ou seja, que emitem sua própria moeda fiduciária. O que é a moeda fiduciária? Só para vocês entenderem. A moeda, até a década de 70, como vocês devem se lembrar, antes do rompimento do padrão de Bretton Woods, o sistema monetário mundial era baseado em moedas atreladas ao dólar, que por sua vez eram atreladas ao ouro, isso no pós-Segunda Guerra Mundial. E antes disso, obviamente, todo o período de vai e volta,
da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, mas antes disso houve o que nós conhecemos como padrão ouro, ou seja, as moedas eram atreladas à quantidade de ouro que o governo tinha. Então, para emitir moeda, o governo precisava ter aquilo em reserva em formato de ouro. Isso daria estabilidade à quantidade de moeda na economia. Desde 1971 a 73, com o rompimento do padrão de Bretton Woods, a moeda não é mais baseada em nada, a não ser a confiança que as pessoas têm no governo. Fiduciária vem de fiat, né, de faça-se, né? Então, fiat lux, faça-se a luz, né, para quem gosta de referência italiano, é coisa bíblica aí. Italiano não, né? Latim, que depois que acabou entrando, né? Ah, nas expressões italianas que fizeram até a marca de carro Fiat, tá? Então, enfim, é latim, o Fiat Lux. Então é isso, é uma moeda baseada no fiat, ou seja, no poder do governo. O governo diz, olha só, essa aqui é a moeda que a gente usa, todo mundo confia no governo, então a gente vai usar essa moeda aqui. Tá? É uma moeda de curso obrigatório. Tá? Então você tem que aceitar aquela moeda. Então ela é fiduciária que as pessoas confiam no governo e dentro do território que o governo controla, é obrigatório que aquela moeda seja aceita. Tá? Essa é basicamente a definição de uma moeda fiduciária. Então, ela é em grande parte baseada na confiança, porque obviamente o governo não tem como forçar, apesar de ser legalmente moeda de curso forçado, como a gente diz, mas ela basicamente se baseia na confiança que as pessoas têm no governo. Então, ela é de curso forçado, por isso é o fiat, é fiduciária, mas a credibilidade da moeda, obviamente, depende da saúde do sistema econômico. É por isso que países que passam por grave crise inflacionária, por exemplo, como a Argentina até recentemente, passam por um processo, por exemplo, de dolarização das suas economias, porque se as pessoas não confiam na moeda, mesmo que o governo diga que ela tem que ser aceita, as pessoas começam a pôr suas reservas em outras moedas, né? Seja dólar, seja comprar imóvel, seja em ouro, e assim por diante. Enfim, então, países que têm autonomia ou soberania monetária e emite a sua própria moeda fiduciária, é justamente o caso dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e o próprio Brasil, tá? São os países sobre os quais essa teoria trata. O que ela vai dizer? Tá? A teoria monetária moderna basicamente diz que um governo que emite sua própria moeda fiduciária, ou seja, ele tem autonomia sobre aquela emissão, né, e ela não seja conversível em ouro em outra moeda, ou seja, é, ela não é lastreada e ela não pode ser automaticamente convertida, você tem que comprar ouro, trocar ouro pelo real, por exemplo, né? Ou seja, um país que não tem também dívida em moeda estrangeira, o Brasil hoje tem pouquíssima dívida em moeda estrangeira, esse país basicamente não quebra, certo? Não falta dinheiro para esse governo. Ele pode sempre emitir mais, sempre que ele precisar, ele não vai quebrar. Então, o caso clássico disso aqui é o governo americano. O governo americano tem uma dívida, relação dívida-PIB, de 130% mais ou menos, 130 e poucos por cento do PIB para o PIB americano. O PIB americano hoje já se aproxima de quase os 30 trilhões de dólares, certo? Então, ou seja, o governo aí tem uma dívida, se a gente pegar os 130%, é uma dívida aí de mais ou menos 40 bilhões, 40 trilhões de dólares, e assim, é impossível que o governo americano quebre, certo? Porque o governo americano emite sua própria moeda. Isso é o que a teoria monetária moderna diz. Tá? Ela está, em certa parte, tem fundos de verdade aí, mas é coisa mais complicada que isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, o que essa teoria, qual é a premissa básica que da onde ela parte? A soberania monetária, ou seja, se o governo emite sua própria moeda, as pessoas não podem pegar esse dinheiro e trocar por uma outra moeda facilmente, usar aquela moeda para suas transações diárias. E esse governo não tem dívida em moeda estrangeira, ou se essa dívida é irrelevante, como hoje é o caso do Brasil, esse governo simplesmente não quebra. E o que isso significa? Que os impostos e os tributos públicos, né, e os títulos públicos, perdão, não servem para financiar gasto. Né? Eles servem, na verdade, para conter a inflação. Então, você aumenta ou diminui o imposto, você quer conter ou estimular a demanda, que é o que pode vir a gerar a inflação. Né? E você, então, acaba gerenciando essa demanda através da moeda nacional, tá? Já que as pessoas vão precisar de moeda para pagar seus impostos. E daí você pode pegar aquele dinheiro que você arrecada, já que o dinheiro não tem como o governo quebrar, e usar ele para reduzir desigualdade. E você pega e emite os títulos públicos
mais como uma ferramenta para controlar as taxas de juros, então para controlar a taxa de juros do mercado, que é uma forma de financiar seus gastos, porque você pode simplesmente financiar seus gastos emitindo mais dinheiro. Então, ou seja, por consequência, o Estado gasta e depois ele arrecada. Tá? Ele vai lá, imprime o dinheiro, gasta e depois ele arrecada das pessoas o dinheiro que ele usa para gerenciar aquela demanda. Então, a política fiscal ela acaba se tornando o principal instrumento de política econômica. Né? Na política ortodoxa, para a gente lembrar, a política fiscal expansionista, se o governo tem gasto público elevado, ela pode dar déficits que aumentam a dívida pública e esse aumento da dívida pública afeta a credibilidade do governo, então isso vai afetar a taxa de juros da qual o governo consegue vender seus títulos, isso pode eventualmente gerar inflação, isso gera problemas, você tem uma situação muito mais delicada para o governo não tem tanto poder assim. Já na teoria monetária moderna, o governo defende que a política fiscal tem que ser o principal instrumento de gestão macroeconômica, e a política monetária não é uma grande questão, porque, de novo, basta imprimir dinheiro quando o governo precisar. E que o governo deve gastar esses recursos para ocupar todos os recursos ociosos da economia, principalmente trabalho, e evitar, por exemplo, que haja desemprego. E qual é o limite do gasto público? A inflação. Enquanto a inflação estiver sob controle, o que essa teoria vai dizer olha só, se a inflação está sob controle, o governo pode engatar a quinta marcha, não tem problema. Porque o governo simplesmente não vai quebrar, certo? Ah, mas se ele ficar devendo 140%, 150%, 180%, 200% do PIB, tudo bem, não quebra. Ah, o Japão tem 230%, 240% do PIB como proporção da sua dívida PIB, né? Então, o Brasil, por exemplo, é 77%, 76%, o Japão é 240%. O Japão está aí, terceira maior economia do mundo, e ninguém acha que o Japão vai quebrar. Então, o que eles estão dizendo é assim: pode gastar, não tem problema, e financia isso com moeda. Então, você pode pegar esse dinheiro que vai, uh, que vai surgir a partir dessa criação, e você financia programas, por exemplo, de criação de trabalho. Né? O Estado pode agir como empregador de última instância, ou seja, se a pessoa não está conseguindo emprego no setor privado, o governo oferece um emprego para ela, e oferecendo um salário mínimo que seja estabelecido nacionalmente. Esse salário mínimo pode acabar funcionando como uma âncora para os preços e para os outros salários, além de estabilizador automático, já que ele passa uma referência da economia. Então você tem essa reserva de trabalho que, se a economia começar a ficar aquecida, ela pode migrar para o setor privado quando a economia crescer. Tá? Então, algumas implicações desse tipo de política econômica, com base na teoria monetária moderna. O que os formuladores devem fazer é utilizar o orçamento público de forma contracíclica, sem medo de déficit. De novo, gasto em imposto funciona muito mais para gerenciamento da estabilidade macroeconômica, gerenciamento do que emprego, desemprego, de taxa de inflação, de demanda, nível de demanda, do que qualquer outra coisa. Você pode monitorar a inflação uso da capacidade produtiva como os principais guias de quanto você deve estar gastando como governo, e você pode estabelecer programas para garantir emprego para todo mundo e eliminar o desemprego involuntário. Assim você acaba reduzindo o papel do Banco Central como principal gestor da economia e você bota no palco principal dessa gestão a política fiscal. Obviamente isso é um resumo muito rápido, tá, do que é a teoria monetária moderna, né? Mas aqui a gente já vê alguns pontos, né? E, de novo, qual é a base para isso? De novo, a soberania monetária, tá? Porque, de novo, já que é uma moeda fiduciária, como a gente falou, isso é importante saber, você acaba não tendo limite físico, entre aspas, para esse gasto. É uma questão de confiança das pessoas no governo, o governo não vai quebrar mesmo. Então, desde que o governo saiba administrar aquilo, tá tudo bem. Ele pode usar esses gastos para, para promover o bem-estar público, né? Então, esse é um grande debate, por exemplo, agora no momento em que a gente está vendo essa rápida ascensão, né, essa revolução da inteligência artificial. Existe essa previsão de que isso pode gerar desigualdade em massa,
desemprego em massa, já que muitas pessoas podem perder seus empregos sendo substituídos pela automação. Então, você pode ter aqui um governo que um, um governo que cuide dessas pessoas através da emissão de moeda e está tudo bem. Essa é o que a teoria monetária moderna, ou Modern Monetary Theory, como se diz em inglês, que é muito comum. Geralmente a referência vai estar em inglês, tá? Modern Monetary Theory. Isso é o que essa teoria diz. Mas quais são as críticas a ela? Que é muito importante vocês conhecerem. Tá aqui tá uma frase que o Mankell destaca no artigo que eu trouxe para vocês. O artigo está em inglês, né, que está traduzido. Então, governos que emitem sua própria moeda não enfrentam restrições financeiras como famílias ou empresas. Eles não podem ficar insolventes em sua própria moeda e podem sempre fazer pagamentos ou emitir moeda. Então, não haveria, segundo a Modern Monetary Theory, como está aí MMT, risco de default do governo. Tá? O Mankell vai duvidar disso aqui basicamente usando 3 argumentos principais. Ele fala que a emissão de moeda, embora ela de fato limite, né, ou elimine restrições no curto prazo, ela acaba gerando uma expansão da base monetária, obviamente. Isso eleva a demanda agregada e, portanto, a inflação, tá? Especialmente quando há pagamento de juros sobre as reservas bancárias. Eu vou explicar isso. Tá? Ele até mostra um dado que nos Estados Unidos, se você pegar desde 1880 até hoje, existe uma forte correlação entre períodos de aumento da base monetária e períodos de aumento da inflação. Uma correlação de quase 70%. Então, se o governo de fato aumenta o emissionismo, a tendência é sim que isso gere um aumento da inflação. Então, não seria verdade. Obviamente, a economia americana é uma economia. Ela é o grande modelo né, devido à ciência econômica ter se formulado no século XX. A economia americana é a maior economia do mundo, a economia líder do mundo já faz 150 anos. Então, muitos modelos econômicos também se referem a modelos muito parecidos com o que é o modelo da economia americana. Né? Mas a economia americana, por ter essa robustez e ser uma economia que é muito emblemática dos pressupostos da teoria econômica, né, ela tende a ter essa forte correlação. Talvez em outros países não seja exatamente tão forte essa correlação, mas nos Estados Unidos é. Tá? Então ele vai usar esse argumento como modelo. Vai falar, olha só, há evidências, principalmente pegando os dados americanos, de que sim, existe uma forte correlação entre aumento da base monetária com aumento da inflação. E outra, como ele vai explicar aqui, deixa eu pegar essa parte da taxa de juros e já vou aqui para o próximo slide. Quando há pagamento de juros sobre reserva bancária. O que ele quer dizer com pagamento de juros sobre reserva bancária? Ele explica, bom, se o governo emite moeda, essa moeda vai para o poder do público, vai para a mão do público. O que o público faz? Ele vai lá e deposita essas moedas, essa moeda no banco. As pessoas vão ficar com papel moeda, né, na mão, em dinheiro, principalmente no século XXI, certo? Então as pessoas vão lá e depositam aquilo no banco. Aquilo se torna reserva bancária. O que o banco faz com aquela reserva? Ele vai e compra título da dívida, certo? Porque ele não vai deixar aquele dinheiro sentado, ele vai pôr aquele dinheiro para render. Então, aquilo vai fazer com que o governo tenha que pagar juros sobre aquele dinheiro. Então, ele fala, a emissão ela acaba sendo um empréstimo disfarçado, a emissão de moeda acaba sendo uma emissão de título de maneira disfarçada. O governo acaba pagando juros sobre o dinheiro que ele está emitindo, porque aquilo volta para o governo na forma de venda de títulos. Mas se o governo decidir não vender o título, né, ou não pagar os juros que o banco está querendo sobre aquela para comprar aquele título. Bom, caso o governo não remunere adequadamente essa reserva, que o banco vai fazer? Ele vai emprestar para as pessoas. Aquilo vai aumentar a base monetária também, levando a uma queda da taxa de juros, o que vai expandir o crédito, o que também vai mais ainda pressionar a inflação. E se aquilo acaba pressionando a inflação, você acaba reduzindo o valor real da moeda. Obviamente, o dinheiro passa a valer menos quando tem inflação. Isso reduz o poder de fogo, ou seja, a força do governo na própria emissão de moeda. Ou seja, com o passar do tempo, o efeito da emissão progressivamente vai fazendo com que a moeda perca força. Então, o governo vai ter que emitir cada vez mais moeda. Isso pode levar a um cenário de hiperinflação,
e, é, e pode fazer com que a emissão de moeda também não consiga mais cobrir os custos do governo. Isso é o que ele chama de curva de Laffer da senhoriagem. Aí, o que é a tal da curva de Laffer? Vamos começar do começo aqui. Lá nas aulas de microeconomia, né, quando a gente fala de impostos, é, na verdade, tanto em micro quanto em macro, dependendo do contexto, a gente fala da curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Aqui está a quantidade de imposto, tá? Perdão, aqui está a arrecadação do governo. Um segundinho. Aqui está a arrecadação do governo, tá? Vou colocar com A de arrecadação aqui. E aqui está a quantidade de imposto aqui está a taxa de imposto, tá? O quanto o governo cobra de imposto. A curva de Laffer diz o seguinte, ela segue essa estrutura aqui, ó. Que ela vai dizendo, se o governo vai aumentando os impostos, ele vai passando para cá, para cá, para cá, a arrecadação de fato vai subindo. Só que se a arrecadação se torna alta demais, o governo acaba fazendo com que a economia esfrie. As pessoas param de gastar, as empresas passam a empregar menos, as empresas passam a produzir menos, porque o imposto está muito pesado. Então, se o imposto começa a ficar muito pesado, você acaba gerando efeitos tão negativos sobre a economia que a arrecadação, a partir desse ponto aqui, a arrecadação volta a cair, ela volta a descer. Então, não é quanto mais imposto o governo cobrar, mais ele vai arrecadar. Existe o equilíbrio, ele pode cobrar tanto que a partir de um certo ponto ele diminua a arrecadação. Isso é o que a curva de Laffer, que trata de arrecadação e impostos, diz. A curva de Laffer da senhoriagem aqui é exatamente o mesmo conceito que o Mankell está invocando, só que para falar sobre a emissão de moeda, né, que é a senhoriagem. Tá? Se o governo começar a emitir moeda demais, essa moeda pode perder credibilidade ao ponto de que isso diminua a capacidade de gasto do governo. Porque aquela moeda vai parar de valer dinheiro, as pessoas não vão mais acreditar nela, porque tem muita moeda emitida. Tá? Então, isso indica que é um ponto em que mais emissão geraria menos arrecadação, como a gente que eu vou falar. Então, ele invoca esses três argumentos, porque ele vai na base dos pressupostos da, da MMT e fala, olha só, mas no mundo real a gente verifica isso aqui. Né? A teoria está ignorando essas limitações aqui. Então, na minha opinião, são críticas muito pertinentes. Tá? Porque o Mankell, assim, você pode concordar ou discordar dele, mas assim, ele é um economista muito consagrado e ele tem propriedade na fala dele, certo? Então, ele continua aqui. A MMT rejeita a teoria quantitativa da moeda, alegando que não há relação proporcional à expansão da base monetária e inflação. Em vez disso, ela propõe uma teoria do conflito, que é muito parecida com a teoria keynesiana que nós vimos aqui mais cedo, né? A inflação por conflito distributivo, né? Segundo a qual a inflação decorre de uma luta distributiva entre classes capitalistas e trabalhadores, sendo possível controlá-la por meio de políticas de renda e controle de preços e salários. Aí ele fala disso, ele fala, bom, a teoria propõe controle de preços e salários, mas ainda que isso funcione na teoria, historicamente, na prática, a gente vê que tentativas de controlar preços, por exemplo, tendem a dar muito errado, já que isso gera muitas distorções. As experiências históricas de controle de preço, como a gente bem sabe que no Brasil, foram bem negativas. Então, essa resposta que a MMT dá, e aliás, o keynesianismo não dá, né, as teorias keynesianas, quando falam do conflito distributivo, falam que o governo não receita a intervenção do governo, falam o governo, nesse caso, né, se a inflação está aumentando, o governo tem que aumentar impostos, o governo tem que diminuir os gastos, reduzir a demanda agregada, mas os keynesianos não vão defender a intervenção direta do governo nessas políticas de renda e de controle do preço. Os economistas da teoria monetária moderna vão. E o Mankell aponta, ele fala, olha só, historicamente isso deu errado.
E dele aponta os pontos de convergência com a teoria neo-keynesiana, né, que é justamente essa a teoria keynesiana mais moderna. Ele fala que existem algumas semelhanças entre a MMT e os modelos da nova economia keynesiana. Os dois reconhecem que as economias operam frequentemente abaixo do pleno emprego, como eu já havia mencionado. Então, seu mercado de concorrência é imperfeita, as empresas vendem os seus produtos a um preço acima do custo marginal, portanto, elas operam com capacidade ociosa, e o Manca fala, olha, isso realmente acontece no mundo real, não é como a economia clássica diz, assim, o mundo real ele é mais complexo. Admite-se também que há um excesso de oferta no mercado de trabalho e de bens, que é o regime keynesiano, porque, de novo, as economias estão operando abaixo do pleno emprego. Há uma concordância entre as duas de que a política fiscal pode ser útil no contexto de subutilização da capacidade produtiva. De novo, os keynesianos vão dizer, olha só, se tem essa subutilização, o governo pode aumentar esse gasto, induzir o investimento. Só que ele fala, isso não elimina os riscos inflacionários, sobretudo com uma política monetária excessivamente expansiva. Né? Se isso não é porque você está operando abaixo do pleno emprego que você não vai ter inflação, certo? Então, a aumento da moeda pode sim gerar inflação, como o dado histórico mostra. Né? E, de novo, os keynesianos vão falar, então, olha, os keynesianos são mais comedidos, eles vão dizer, não, o governo, então, se começou a dar inflação, tem que reduzir gastos, tem que cortar investimentos. A teoria monetária moderna disse, não, a inflação aqui é uma questão de política monetária, de política fiscal, o governo monitora isso de acordo com os objetivos dele de manter o pleno emprego, e ele pode instituir certos controles para conter essa inflação. E o Keynes é cético em relação, Keynes não, o Mankiw é cético em relação a isso. Tá? Então, como o Mankiw conclui? Que embora ela contenha sementes de verdade, as proposições são radicais demais e não se sustentam logicamente ou historicamente a partir das suas premissas. Tá? Então ele fala que é verdadeiro que os governos com soberania monetária podem se financiar através da emissão de moeda, mas isso não elimina a responsabilidade, a necessidade de responsabilidade fiscal intertemporal, ou seja, ao longo do tempo, que a credibilidade é fundamental para a atuação do governo e para a própria saúde da moeda. A inflação continua sendo uma consequência relevante de políticas fiscais monetárias irresponsáveis, ele chama de responsáveis, ou seja, excessivamente expansivas, e ele usa os dados históricos para mostrar isso, e que a intervenção direta do governo nos preços pode parecer eficiente na teoria, mas ela não é praticável na realidade. Então, essa é a crítica do Mankiw à teoria monetária moderna. Eu não sou um especialista em teoria monetária moderna, eu li o básico, li o artigo do Mankiw, e alguns outros artigos, já vi palestras, mas não sou, né, especialista em teoria monetária moderna, apesar de gostar muito de política monetária. Então, se alguma coisa que eu falei aqui está mais ou menos imprecisa, alguém aqui talvez já tenha lido bastante teoria monetária moderna, por favor, entre em contato comigo. Eu gostaria de saber mais, até porque é um tema muito novo na economia. Tá? Aqui no Brasil, como eu falei, é basicamente o André Lara Rezende, que é um grande nome que está indo mais por esse caminho aí. Mas eu li o suficiente para saber os pressupostos básicos, né, com certeza mais que o suficiente para fins de CACD, e preparei essa apresentaçãozinha aqui para vocês, porque eu acho que se aparecer na prova, isso aqui é de longe, de longe mais do que o suficiente para vocês. A banca jamais iria se aprofundar mais do que 50% do que eu fiz aqui. Mas eu trouxe o total aqui do que eu acho que é mais do que necessário, porque eu acho que daí vocês ficam cobertos em todas as frentes do que isso pode aparecer, em relação a como isso pode aparecer. Belezinha? Então é isso. Avançando aqui dos nossos itens da questão. Vamos falar de inflação na década de 2020. Aqui são temas que eu acho que vocês já conhecem, até por terem vivido os últimos anos que foram bem complicados, tá? Nós vamos só elencar para organizar esse pensamento aqui. Quais são as principais causas da inflação na década de 2020? Tá, então, uma combinação excepcional de choques de oferta, mudanças na demanda, disrupções geopolíticas e políticas macroeconômicas. Então, a gente tem 4 fatores aqui, tá? Isso aqui já seria uma pergunta de segunda fase em si, né? 40 linhas, as causas da inflação, a inflação na década de 2020. Então, se fosse destacar as causas da inflação, eu começaria por esses 4 itens. O que são os choques de oferta? Basicamente, isso aqui é o legado da pandemia, que é uma desorganização das cadeias globais de valor,
e de logística. Nós ainda vivemos as consequências disso, né? Isso não é o tipo de coisa que se organiza de um ano para o outro. Obviamente, com o passar do tempo, isso está se rearranjando, mas as cadeias de hoje já são diferentes das cadeias pré-pandemia. Então, essa reorganização ela é lenta. Então, exemplos: fábricas fechadas na Ásia, China e Vietnã, que impactaram a produção de bens industriais e eletrônicos, falta de contêineres e congestionamento nos portos, escassez de semicondutores, que afeta a indústria automobilística e eletrônica. Número dois, que tem a ver aqui com as mudanças de demanda. Os governos e bancos centrais, como vocês se lembram, adotaram políticas expansionistas agressivas durante a recessão. Daí vem, inclusive, boa parte do debate sobre teoria monetária moderna. Houve pacotes fiscais trilionários nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, que buscaram estimular fortemente a demanda agregada no meio da pandemia para as economias não quebrarem de vez. E uma política monetária ultra expansionista. Juros zerados ou negativos. O que é um juros negativo? O dinheiro estava tão barato que as pessoas praticamente pagavam para emprestar dinheiro do governo. Tá? Como que isso funciona? Isso aí tem todo um mecanismo bancário em que o banco pega o, o empréstimo e ele acaba não cobrando juros, né? Ele quase paga para a pessoa que pegou o empréstimo, que é os juros negativos. Mas, enfim, isso é uma coisa de mercado interbancário, relação com o governo, mas basta na prova vocês mencionarem os juros zerados ou negativos, compra de ativos, quantitative easing, que nós vimos aqui na aula mais cedo, e forte expansão da base monetária. Para vocês terem uma ideia, entre a crise de 2008 e 2015 ou 2014, a base monetária americana se multiplicou mais ou menos por 5 vezes. Estou lembrado o número exato, mas é mais ou menos isso, 5 vezes. E depois, com a Covid, as políticas do Trump, que todos adotaram, na verdade, não foi só o governo do Trump, ela se multiplicou mais algumas vezes. Então, assim, houve uma fortíssima expansão da base monetária de 2008 até hoje. Aliás, o fato disso não ter gerado grande inflação é um dos fundamentos que geraram, é um dos fatos que geraram um debate sobre a teoria monetária moderna. Mas, de novo, o mundo passou por contextos muito específicos ao longo desses 10 anos, e quando a inflação veio, ela veio forte. Tá? Então, aquela correlação que o Mankell falou se mantém, que é uma questão da temporalidade em que você mede ela, certo? Enfim, então, estímulos fiscais e monetários massivos, uma forte demanda por bens duráveis, que disparou durante a pandemia, enquanto a oferta ainda estava restrita. Disparou por quê? Porque as pessoas não estavam saindo de casa, elas estavam economizando, elas foram gastar aquele dinheiro. E daí houve esse desequilíbrio entre demanda e oferta. Aqui os nossos fatores de disrupções geopolíticas, guerra na Ucrânia, principalmente, o que gerou choques significativos aí nos mercados de energia, alimentos e fertilizantes. Lembrando que, por exemplo, o Brasil importa a maior parte dos seus fertilizantes da Rússia, o que explica em boa parte porque o Brasil tem uma atitude tão também neutra na guerra, certo? A gente depende das nossas exportações de commodities para equilibrar nossa balança comercial. Então, manter boa relação com a Rússia é fundamental do ponto de vista econômico, também estratégico brasileiro, de próprio equilíbrio macroeconômico de balanço de pagamentos. Tá? Isso é importante. Eu vejo os analistas de relações internacionais raramente citando isso. Os efeitos principais da guerra na Ucrânia: alta no preço do petróleo, gás natural e carvão, especialmente na Europa, interrupção de exportações de trigo, milho e óleo, o que contribui para a inflação alimentar global, aumento nos preços de fertilizantes, que de novo aqui tem a ver com o Brasil, encarecendo a produção agrícola globalmente. Tá? E, por fim, aqui as nossas políticas macroeconômicas. Então, mesmo antes da guerra, já havia uma pressão sobre os preços de energia, agravado pela transição energética. Então, uma redução dos investimentos em combustíveis fósseis, sem que esses renováveis assumissem completamente a demanda. Era um preço que o mundo estava disposto a pagar. Só que daí veio a guerra e complicou tudo, né? A guerra e a Covid. E essas incertezas regulatórias e climáticas impactaram a oferta e o investimento no setor de energia. E, sem falar aqui, como a gente vai tocar nisso também, crises climáticas fortes, né? Boa parte da inflação de alimentos que a gente tem vivido recentemente, por exemplo, o preço do café, tem muito a ver com
disrupções causadas por efeitos climáticos que impactaram fortemente a produção do café nos últimos ano e meio, mais ou menos, e isso está batendo agora, né? Nos últimos 2 anos está batendo agora, à medida que a maturação dessa produção não está ocorrendo nos níveis que haviam sido previstos, então está havendo escassez de café no mercado. Tá? Então, questões climáticas aqui têm um grande papel. E, em cima disso, vem o que a gente chama de inflação inicial e efeitos de segunda ordem. O que são os efeitos de segunda ordem? Por exemplo, reajustes salariais, transferência de custos, indexação mesmo. Né? Então, em economias como a brasileira, como a gente falou, boa parte não é uma parte significativa, mas preços importantes, como de novo aluguéis, ainda sofrem de indexação. Então, a inflação que se gera, por exemplo, devido a um choque climático, acaba se propagando para outros setores da economia. 6. Desglobalização parcial e tensões geopolíticas. As tensões entre Estados Unidos e China contribuem também para essa tendência inflacionária. O famoso reshoring ou friendshoring, né? As empresas buscando sair da China ou de países vizinhos à China, se colocar, por exemplo, para o México, para evitar a penalização por estar na China a partir do governo Trump. Isso acaba afetando cadeias produtivas, aumentando custos. Barreiras comerciais, como a gente tem vivido agora com o Trump. Certo? Então, por exemplo, a carne no Brasil esse ano subiu muito. Por que a carne no Brasil subiu muito? Boa parte da explicação tem a ver com a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Né? A China deixa de comprar dos Estados Unidos e passa a comprar do Brasil. Né? O que é bom para os produtores de carne brasileiros, mas isso acaba aumentando muito o preço da carne no Brasil, já que os produtores locais passam a preferir exportar a sua carne. Isso levou a um aumento, se não me engano, agora em 2025, já está quase chegando a 20% de inflação sobre o preço da carne no Brasil. Então, esse é o tipo de disrupção que gera todos os outros efeitos de segunda ordem, como a gente falou, e, por fim, como eu já havia mencionado, clima extremo e choques climáticos, inundações e secas que afetam o preço de alimentos e energias, né, secas na Argentina, na África do Sul, na Ásia. O café no Brasil, no caso, foram enchentes que afetaram regiões produtoras como Minas Gerais. Então, isso afeta a produção agrícola e a infraestrutura. Tá? Então, esses fatores aqui, choques de oferta, mudanças de demanda, disrupções geopolíticas e políticas macroeconômicas, podem ser desdobrados nesses 6 itens que eu trouxe aqui para vocês, na verdade 7 itens que eu trouxe aqui para vocês. Obviamente vocês podem organizar eles como vocês quiserem dentro dos guarda-chuvas ali, mas para uma eventual questão de segunda fase eu não deixaria de mencionar pelo menos 5 desses 7 itens aqui, tá? Isso é bem importante. Então aqui tem um quadrinho multifatorial, tá? De categoria. Então, se afeta a oferta, demanda, expectativas, geopolítica, política econômica, e para ajudar vocês a organizarem aqui. E aqui eu trouxe mais um quadrinho, que eu acho que vocês podem imprimir e salvar em algum momento para vocês, que é o tipo de inflação. Se é uma inflação de demanda, de custo estrutural, e com os principais eventos, aí, os mecanismos de pressão sobre o preço. Tá, então foi tudo que a gente acabou de falar aí nos últimos slides, mas mais uma tentativa de organizar isso para vocês, para a coisa ficar bem colocada. Tá? E deixa eu fazer mais uma pausazinha para um xixi antes de eu continuar aqui com vocês. Estou tomando muito café para nossa aula longa de hoje aqui. Já volto. Olá, gente. Então, continuando aqui mais uma vez. Então, só para reforçar aqui nosso quadrinho. Então, por exemplo, demanda. Nós temos aqui os estímulos fiscais e monetários, reabertura pós-lockdown. De custos, a gente tem as interrupções das cadeias globais. Perdão, deixa eu arrumar isso aqui. As interrupções das cadeias globais. Pronto, agora sim. E a guerra na Ucrânia. E estrutural, a gente tem a desglobalização e o reshoring. Aqui tem a guerra entre Estados Unidos e China, por exemplo, e os nossos choques climáticos. Então, aqui você vê, basicamente, os nossos 6 fatores, dependendo de como você organiza, como eu falei na sua resposta, mas eu acho que isso aqui é um tema bem importante para a prova de 2025. E vamos só para fechar aqui os nossos últimos 4 itens, que vão ser mais ou menos rápido.
Combate à inflação nos Estados Unidos. Bom, a inflação nos Estados Unidos, como vocês sabem, chegou ao pico aí nos últimos 40 anos, chegou a bater 9% em 2022. É, Entre as causas, justamente os estímulos fiscais muito fortes, ocorreram durante a pandemia, os problemas nas cadeias globais de suprimento, aumento dos preços de energia e de alimentos, principalmente depois da invasão russa da Ucrânia, e uma recuperação rápida do consumo doméstico, diante de uma oferta ainda restrita. Aqui, de novo, a saída do lockdown, como a gente sabe, aconteceu no Brasil também, estimulou fortemente a alta dos preços, junto com justamente, como a gente falou também, os estímulos massivos de política monetária. Como que o Federal Reserve respondeu? Vocês não precisam lembrar desses números, isso aqui é só para ter organizado, mas basicamente aumentando muito a taxa de juros, que chegou aí a 5,50, 5,5% em 2023, o nível mais alto desde 2001. Em 2024, está estabilizado nessa faixa. Agora está, não me lembro qual é o último número, mas está em 4 alto, 4,5, se não me engano, 4,70, com as perspectivas, deixa eu confirmar isso para vocês, só olhar aqui no celular rapidinho. Fed rate. Mas a tendência, a expectativa é de queda aí para uma meta de interest rate. Está em 4,25 a 4,5, mas a expectativa é de que isso vá, já que a inflação agora está controlada, isso se reduza aí progressivamente até 2, 2,5%, com a inflação dentro da meta de 2%. Tá, então, por isso comentar, redução no balanço do Fed. Então, o Fed, em vez de fazer quantitative easing, está fazendo quantitative tightening, ou seja, está basicamente reduzindo aí a quantidade de reservas dos bancos, vendendo títulos e tirando moeda de circulação, reduzindo sua carteira de ativos e reduzindo a liquidez dos mercados, pressionando os rendimentos dos títulos públicos. Resultado, a inflação estava em 9,1% em junho de 2022, já caiu para 3,4% em 2024, e a expectativa é que esses preços estabilizem aí para em torno de, na meta de 2,5%, 2,5% aí ao ano de inflação nos Estados Unidos. Efeitos colaterais dessas políticas, um aumento do custo do crédito, obviamente, devido ao aumento da taxa de juros, o que impacta especialmente o mercado imobiliário e as pequenas empresas, uma desaceleração econômica, que ficou em 1,3% em 2023, mas voltou a acelerar bastante em 2024. Intenções do mercado bancário regional, teve bancos que acabaram de chegar a quebrar aí com a taxa de juros alta nesse início de década. Comunicação e credibilidade. O Fed adotou uma postura bastante firme de forward guidance, a nossa orientação futura, que a gente viu ali quando a gente falou de política monetária não convencional, enfatizou que essa luta contra a inflação seria prioridade. E o Jeremy Powell, né, o presidente do Fed, repetiu muitas vezes essa prioridade do combate à inflação. Existem artigos que mostram que, apesar da redução da inflação em direção ao centro da meta de 2%, a inflação de alimentos, a inflação de alguns itens de consumo diário permaneceu alta, assim como no Brasil e assim como em outros países do mundo, devido a todos esses arranjos globais que permanecem, e que isso teria sido um grande fator, inclusive, na eleição do Trump ano passado. A permanência dessa inflação em itens básicos de consumo diário, itens de supermercado, por exemplo. Como é que é o caso do Brasil, isso afeta diretamente a popularidade dos presidentes. Uma crítica que foi feita, e é uma crítica muito justa, feita como os Estados Unidos se comportaram nesse momento, foi a falta de política fiscal que se coadunasse com essa política monetária restritiva, né? O governo Biden foi um governo que não fez uma política fiscal contracionista, pelo contrário, ele, nessa tentativa de induzir o crescimento da economia americana, o emprego local, criou políticas industriais bastante intensas, como o CHIPS Act, que era e o Inflation Reduction Act, também entrou nesse pacote. Isso levou a um aumento das despesas com juros da dívida pública, e essa ausência de coordenação acabou pondo mais pressão sobre a política monetária, e isso levou a certas críticas, né? Porque, de novo, houve esses efeitos negativos aqui com a alta dos juros.
Então, conclusão, aí o combate à inflação nos Estados Unidos foi fortemente centrado na política monetária do Fed e de maneira descoordenada com a política fiscal. Houve uma clara redução da inflação, com crescimento mais lento, aperto no crédito e tensão bancária setorial. De novo, ano passado os Estados Unidos voltaram a crescer, mas a economia, de novo, ainda não está no estado pré-Covid, obviamente. O desemprego estava em níveis historicamente baixos, os mercados de ações em níveis historicamente altos no final do ano passado, mas ainda havia esses desajustes e para o cidadão médio as condições não haviam melhorado substancialmente, apesar da redução da inflação, de novo, até pela permanência da inflação em itens básicos, e muitos analistas apontam isso como uma causa direta para a eleição do Trump. Inflação na China, que foi quase uma pegadinha, né? Mas não tinha como ali no anunciado falar desinflação na China. Deixa eu já dava resposta para vocês. Mas é importante acompanhar, porque a China enfrentou uma trajetória inflacionária bastante distinta. A China vem sofrendo de pressões desinflacionárias ou baixa inflação contra os Estados Unidos da Europa e do Brasil. E a resposta da política chinesa foi justamente evitar a desinflação, estabilizar os preços, reanimar a demanda interna. Então, isso significa que, aqui estão os dados de queda da inflação, tá? Essa aqui é a estimativa de 2024, que os dados ainda não estão completos, dependendo da fonte que você pegar, mas vocês veem aqui que houve uma queda da inflação consumidora e uma queda da inflação. O produtor, obviamente, em 2021, isso aqui tem a ver com a Covid, com a alta dos preços das commodities. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, desinflação industrial. Então, isso é um grave problema. A desinflação é um problema tão grave quanto a inflação. Aqui no Brasil, a gente geralmente não tem problema de desinflação. Então, a política monetária é focada em estímulo, evitar a desinflação e crescimento. A resposta chinês, justamente, consistiu em medidas expansionistas, com aumento da liquidez, aumento do crédito gestionado, redução das taxas e criação de linhas especiais de financiamento para tecnologia, energia verde e infraestrutura. Tá? Então, a gente vê aqui medidas como redução da taxa de recompra, uma taxa básica de um ano foi reduzida várias vezes, cortes no compulsório bancário e crédito adicionado, apoio a empresas, financiamento habitacional e a setores estratégicos. Quais são as causas da baixa inflação na China? Tem algumas questões estruturais, demanda interna fraca devido à incerteza econômica, desemprego juvenil elevado e queda dos preços imobiliários. Então, a economia chinesa é uma economia que vai fazendo uma forte transição de uma economia baseada na plataforma de exportação para uma economia mais baseada no setor doméstico, no consumo doméstico. E todas as crises do mundo, obviamente, acabaram afetando a China, né? E é uma economia que depende dessas exportações e dessa ativação do mercado doméstico para continuar crescendo. Existe um excesso de capacidade industrial em alguns setores, como aço, construção e exportações, e uma contração do setor imobiliário. Houve crise nas incorporadoras como a Evergrande e a Country Garden, vocês devem ter ouvido falar disso em algum momento, mas chegou-se a especular de uma crise financeira na China, mas lá o sistema é muito menos alavancado que no Ocidente e o governo tem mais controle, o que é problemático por um lado, mas gera essa estabilidade maior por outro. E uma das causas grandes da inflação é justamente essa desaceleração global e as tensões com os Estados Unidos na guerra comercial. Tá? Essa pressão sobre as exportações prejudica bastante a China. Então, o que a política chinesa fez em resposta a isso? Subsídios ao consumo doméstico, investimentos em infraestrutura, controle administrativo de preços em setores sensíveis como alimentos e energia, e estabilização do setor agrícola para evitar picos nos preços. Isso aqui geralmente se faz via estímulo à produção. Tá? A China é o maior produtor local, maior produtor, basicamente de todos os alimentos do mundo, né? Tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, exceto, por exemplo, soja, que eles decidem importar do Brasil por questões estratégicas, porque a produção de soja consome muita água e muito território também. Então, se a China decide produzir localmente toda a soja que ela consome, cerca de um terço da terra arável chinesa teria que ser destinada à soja, que não seria viável. Então, desde o começo dos anos 90, a China adotou uma política de importar essa soja. Então, a soja entra na China como recurso industrial para a produção industrial, já que ela serve principalmente para alimentar porcos e outros animais,
que daí viram carne, né? Ela entra basicamente para ser ração, né? E para produção de óleo de soja, alguns outros produtos, mas principalmente para ser ração. Então, a China tem muito controle sobre a produção de alimentos, já que ela busca essa autonomia, já que ela tem uma população tão grande. Então, essa estabilização do setor agrícola passa justamente também por estimular a produção local. Os chineses têm um método bastante deles, né, pragmático de controle da inflação, que também passa por estimular a oferta, né, né, já que o governo tem forte ingerência sobre boa parte do setor produtivo. Né, boa parte das grandes empresas são uma mistura de braço estatal com braço privado, então o governo acaba tendo mais capacidade de controle nesse sentido. E riscos enfrentados pelo Banco Central da China, né, o Central Bank, o Popular Bank of China, como está aqui a sigla. Apesar da inflação baixa, o Banco Central não implementou estímulos mais agressivos por medo de bolhas financeiras, justamente no imóvel, no crédito local, já que, por exemplo, ali a crise do Evergrande e do Country Garden haviam sugerido que isso poderia vir a acontecer, fuga de capital devido ao diferencial crescendo dos juros chineses e americanos, desvalorização excessiva do yuan, né, se ele imprimir dinheiro demais, ele se desvaloriza, o que pode afetar a estabilidade cambial, e, portanto, ele tem tido que equilibrar melhor os estímulos com a estabilidade macroeconômica e manter a confiança no setor privado. Então, aos poucos a China está conseguindo superar isso. Agora, no começo do ano, os dados de crescimento chinês foram bem acima do que era esperado no mercado. No ano, passou de 5%, se eu não me engano. Então, isso acendeu esperanças de que a inflação, ou a desinflação, melhor dizendo, se reduzisse como um problema para a China. Tá, e aqui tem um resuminho comparativo dos Estados Unidos e do Ocidente em geral, né, dos Estados Unidos e Europa basicamente com a China, para vocês terem isso organizado para vocês. E vamos falar de Brasil. Brasil a gente pode passar até mais rápido, porque vocês com certeza acompanham muito isso nas notícias, mas foi um dos países que adotou os processos mais rigorosos e precoces, né? O Brasil foi ativo em vez de reativo em relação às pressões inflacionárias, né? Muitos países em desenvolvimento ainda estão sofrendo com inflação bastante alta, esse legado aí da Covid, dos arranjos de cadeias globais, guerra na Ucrânia, guerra comercial China e Estados Unidos, crise climática, e o Brasil, por ter tido uma postura bastante ativa, está tendo resultados bastante positivos desde já. Tá? Então, o Banco Central adotou uma resposta forte ao aumento da taxa de inflação, e a Selic, que em 2021, no contexto da Covid, chegou a níveis historicamente baixos, de cerca de 2%, 2,5% ao ano, né, ultrapassou os 10% e, como a gente falou recentemente, chegou a 14,75%. Tá, e quais são as principais causas da inflação? Desvalorização cambial, né, em momentos de crise, lembre-se, países emergentes sempre testemunham uma fuga de dólares, então o dólar chegou a 5,80 em 2021, que estava muito alto para a época. Altas nos preços globais de commodities, novos arranjos de cadeias de produção e guerra na Ucrânia. Problemas nas cadeias de suprimento de valor. Crise hídrica, isso tem afetado extremamente o preço da energia no Brasil. Expansão fiscal durante a pandemia, com auxílio direto à renda. E uma certa inércia inflacionária, típica de economias emergentes, devido à indexação, como nós já mencionamos. Então, está aqui a trajetória da Selic, fechou o ano passado já em 12,25, hoje já está em 14,75. Então, o Banco Central tem sido bastante agressivo. A expectativa do governo é que ela termine em 3,80 esse ano, mas no acumulado nos últimos 12 meses ela está já acima de 5%, devido a fatores como eu falei mais cedo, por exemplo, do efeito da exportação de carne para a China. Então, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, apesar de ser muito boa para a balança comercial e para os produtores brasileiros, tem impactado muito o preço de alimentos no Brasil, junto com fatores climáticos. Isso tem feito com essa inflação principalmente de alimentos, tenha se mantido bastante resiliente no Brasil. E isso, obviamente, afeta diretamente os nossos níveis de inflação e o bolso do consumidor, tá? Então, como eu falei, a Selic, que chegou a ficar só em 2%, já está em 14,75%, e a política monetária se manteve até agora rigorosamente contracionista, com efeitos já vendo a queda dessa inflação a partir de 2023. Então, se vocês se lembram aí, a inflação chegou a passar de 10% em 2022, e hoje ela já está aí
Ano passado ela foi 4,7, se não me engano. A expectativa do governo seja 3,8 agora, mas, de novo, o mundo não está ajudando muito. E outras medidas complementares. A política fiscal no Brasil também foi heterogênea, então, porque houve, de fato, também aumentos dos gastos sociais durante no contexto da Covid, várias medidas eleitoreiras que nos acompanhamos aí no ano de 2023. E, ao mesmo tempo, existe uma tentativa de reconstrução fiscal com o novo arcabouço fiscal, substituindo o teto de gastos, a reforma tributária que está a caminho aí, então, caminho de implementação. Então, as relações difíceis entre o Congresso e o Executivo aqui no Brasil tendem a complicar bastante o quadro fiscal brasileiro, certo? O Congresso, apesar de o ônus sempre cair nas costas do Executivo, né, a gente sabe aqui que o Congresso tem um papel forte nisso, que é muito difícil equilibrar esses gastos no Brasil, devido ao nosso sistema de formação de governabilidade. Políticas de preços públicos, né? O governo adotou medidas temporárias para reduzir os preços administrados, por exemplo, corte de ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica, redução de tarifas da Petrobras, e essas medidas de fato tiveram um impacto desinflacionário temporário, mas elas não são necessariamente sustentáveis, isso gera grande debate. E também, perdão, aqui ficou repetido, peço perdão, gente, então esquece essa segunda metadezinha aqui. E quais são os resultados dessa política anti-inflacionária? De novo, houve de fato uma redução significativa da inflação nos últimos anos, projetado 3,8 para 2025, mas de novo, o mundo não tem contribuído para que o Brasil atinja essa meta aí. Houve também uma estabilização do câmbio, né? Então, depois do pico no final do ano passado, este câmbio está se estabilizando. Agora, os preços de alimentos e de energia, isso aqui está mais ou menos em dúvida, porque eu vou até colocar um xizinho aqui, porque, de novo, o cenário atual está mais incerto, tá? É que eu construí isso aqui em cima de médias dos preços e de dados de meses recentes, mas as notícias que, por exemplo, já saíram essa semana não foram tão otimistas assim. Efeitos negativos e riscos: aumento no custo do crédito, impacto no consumo das famílias, já que o juros está muito alto, desemprego em queda, mas com o mercado de trabalho informalizado, já que as empresas estão tendo dificuldade de investir e contratar, e as tensões políticas entre o Banco Central e o governo federal. A gente ouve críticas constantes a essa atuação do Banco Central, que deveria haver uma abordagem mais holística, mas, de novo, isso é um debate bastante complexo. E, por fim, aqui em relação à inflação no mundo, né, com previsões, olhando para dados do FMI, da OCDE e do Banco Mundial. Uma convergência gradual em direção às metas dos bancos centrais, principalmente nos países envolvidos, né, uma desinflação em curso, ou seja, está havendo uma redução da inflação na maior parte do mundo, com estabilização em patamares próximos, mas ainda acima da meta em alguns países avançados, e pressões inflacionárias mais persistentes, principalmente em economias emergentes, onde você tem uma fragilidade fiscal maior, uma política monetária menos crível, e muitas vezes, como no caso do Brasil, mecanismos de indexação que ainda persistem. Tá? Então, está aqui as tendências inflacionárias nos anos recentes. A gente está vendo aí essa queda da inflação, aí, se a gente pode quebrar para economias emergentes, economias avançadas e a média global. Então, a gente está vendo uma tendência de queda, comparando nos dados globais, de 8,7 para 4,5 entre 2022 e 2025. E aqui eu quebrei por regiões. Estados Unidos, nós já vimos, como eu falei aqui, uma expectativa de retorno à meta de 2% em 2026. Zona do euro, a inflação está em desaceleração rápida após choque de energia, e o Banco Central Europeu já cotou os juros, né? A inflação está se aproximando da sua meta de 2%, né? Com essa economia enfraquecida, como está no caso da Europa. A Alemanha, por exemplo, registrou recessão oficialmente agora no início do ano. Isso, obviamente, ajuda na desinflação, apesar de ser um risco muito grave. O outro lado, né, de estagnação, recessão, até desinflação. China, o risco é inverso, justamente como a gente falou, uma pressão deflacionária, com o governo atuando para fortes estímulos. Na América Latina, a inflação recuando, destaques positivos aí para as políticas do Brasil, Chile e México. E México atuaram com bastante firmeza e proatividade. Inflações mais perto da meta,
taxa de inflação mais perto da meta para os anos 2024, 2025, fazendo um resumo dos últimos 2 anos, porque a gente só está em maio de 2025, né? Então os dados ainda não estão extremamente compilados. Mas, obviamente, com fortes riscos de volatilidade cambial, política fiscal, e daí depende do país, uh, mais arriscada, né, mais expansiva, e os choques temáticos têm afetado muito essas economias que, em geral, produzem commodities. Então, são fatores mais complicadores aí. Fatores estruturais e riscos para a inflação futura, né, fatores deflacionários. Né, então, o que vão fazer a inflação caia? A progressiva normalização das cadeias de suprimento pós-Covid-19, guerra da Ucrânia e esses novos fatores geopolíticos aí que têm afetado as cadeias globais de valor, aumento de produtividade, digitalização e inteligência artificial, uma política mais monetária mais restritiva em vários países, recuo dos preços da commodities, né, à medida que a gente também supere o legado da Covid. Mais riscos de alta inflacionária, né, os conflitos geopolíticos prolongados, Ucrânia e Oriente Médio, isso afeta principalmente a energia, mudanças climáticas, isso tem afetado diretamente os preços agrícolas, como nós falamos aqui no Brasil, isso tem sido muito evidente. Uma reaceleração econômica da China, principalmente, não tanto dos Estados Unidos, com as políticas do Trump, né, tem afetado, tem botado a economia americana diretamente em risco de recessão, mas a China, como a gente falou, tem acelerado seu crescimento, e isso tende a afetar a demanda global, principalmente, de novo, no Brasil. E política fiscal expansionista em vários países do mundo, que nesse ano que vem vão passar por eleições. Isso tende a levar a uma política fiscal expansionista, aumentando as pressões inflacionárias. Belezinha, gente? Então é coisa para caramba. Se vocês tivessem mencionado, né, bonitinho aí, sei lá, 40%, de maneira resumida, de cada tópico desse que respondesse a cada item do enunciado, já estava mais que suficiente para vocês, aqui para fins de aula, tá? Então eu sei que essa aula foi, assim, densa, mas eu acho que é uma aula fundamental, fundamental aí para o CACD de 2025, tá? Assim, tenho certeza que pelo menos uma parte ou outra do que eu trouxe nessa aula para vocês vai aparecer na prova para vocês, seja no TPS, seja na prova de segunda fase, porque inflação, política monetária é um tema surreal de quente esse ano. Belezinha? É isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenham ficado muitas dúvidas, mas se ficou, por favor, entre em contato comigo para eu ajudar a responder essas dúvidas de vocês. É isso, nos vemos em breve na nossa aula número... Vai ser a aula 10, sobre Keynes. Já está preparado, vou gravar em breve, tá bom? É isso, gente. Um forte abraço e até a próxima aula.